Olá, para você que nos acompanha no Abstract, no episódio de hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre fisioterapia dermatofuncional. Estamos aqui com a convidada, doutora Elísia Martins, e com a doutora Amanda Branco, nossa egressa aí do curso. E aí agora a gente vai estar tocando um pouquinho aí sobre o assunto com vocês. Doutora Elísia, por favor, se apresente. Bom dia. Me chamo Elísia, né? Sou fisioterapeuta dermatofuncional. Estou aqui a convite, primeiro da minha aluna de pós-graduação, doutora Amanda Branco, também da doutora Josi, e vim conversar um pouquinho aí sobre essa profissão linda, que é a parte da dermatofuncional que a gente tem dentro da físio. Amanda. Bom dia, eu sou Amanda Vitória Branco, eu sou egressa aqui do curso de fisioterapia da Unidave. Atualmente eu estou me pós-graduando em fisioterapia dermatofuncional e cosmetologia avançada e estou começando nessa área que eu sou completamente apaixonada desde o primeiro semestre da físio. Muito bem. Então, assim, na fisioterapia dermatofuncional, hoje no curso da Unidave, no curso de graduação da Unidave, nós temos uma unidade curricular, né, de dermatofuncional. Mas a gente tem essa dificuldade, principalmente com a questão dos equipamentos, né, de alta performance aí da dermatofuncional. E hoje, na unidade curricular, a gente trabalha muito a fisioterapia dermatofuncional básica, né, aquela questão mais dos cuidados na pele de cirurgias, de pós-cirúrgico, alguma coisinha assim na cicatrização, mas não vai muito além disso, né? Então, como você vê essa questão assim dessa necessidade de implantar essas tecnologias aí nos cursos de graduação? É muito importante, né? Porque, assim, implantando propriamente dito a disciplina de dermatofuncional dentro das instituições, dentro da grade curricular propriamente dito, não somente como disciplina teórica, digamos assim, mas que eles tenham a vivência tanto teórica como prática clínica, vendo que não é somente feridas, por exemplo, ou só um pós-operatório, ou então uma simples limpeza de pele. Não, às vezes, por exemplo, numa limpeza de pele, tu consegue reverter quadros, né, mais avançados de algum distúrbio que aquele tecido pode apresentar lá na frente. Adolescentes, por exemplo. E trazendo essa parte tecnológica mais avançada para dentro da disciplina de dermatofuncional, faz com que os alunos possam ver que a fisioterapia é muito mais do que eles acham. Né? Por exemplo, hoje nós temos o simples ultrassom de 1 e 3 MHz. 3 MHz nós conseguíamos trabalhar, né? Um sonopulse, por exemplo, conseguíamos trabalhar afecções dermatofuncionais, gordura localizada, celulite, um pouquinho do estímulo da flacidez também ali para trabalhar os fibroblastos, mas se tu tiveres um ultrassom de alta potência dentro da disciplina de dermatofuncional, o aluno já vê que ele consegue encurtar o tempo do tratamento do paciente e devolver ele muito mais rápido, né, principalmente para a autoestima dele. Porque hoje os pacientes nos procuram, antes a estética era um recurso só para quem tinha muito dinheiro, digamos, né? E hoje não, é indicado às vezes até na terapia. O psicólogo vai lá e fala, olha, faz o tratamento estético para melhorar a tua autoestima. Então, isso tudo nós, como fisiodermato, a gente pode devolver, né, para a sociedade, para o nosso paciente. Essa questão do bullying, né? Muito. Na adolescência. Na adolescência é demais, principalmente o paciente acneico, né? Que ali, maturação hormonal tá bombando, ou então a menina engorda muito quando fica mocinha, então a gente já pode começar esse trabalho, epilação a laser em adolescentes, mulheres mais velhas, os homens têm procurado muito também. E esse tratamento acneico, principalmente se feito uma boa fisioterapia, você evita o uso de medicações aí que trazem efeitos colaterais absurdos, né? Exatamente. E aí, o Accutane é o pior de todos. Então, porque inclusive até tem que assinar um termo, né, de responsabilidade quando a pessoa vai usar a medicação Accutane, né? Então, com a fisioterapia dermatofuncional, acredito que seria uma forma de evitar todos os efeitos colaterais e esse risco para o adolescente, né? Com certeza. E poder vivenciar isso dentro da graduação faz com que, assim como a fala da Amanda, que ela começou a se apaixonar com a dermato desde o primeiro semestre.
mesmo não tendo tanto recurso, né? Ela não vendo tanto a fundo como é a loucura da estética, da dermato, né? O glamour e tudo mais. E trabalhando dentro dessa parte, por eu ser fisioterapeuta responsável técnica de 2 empresas, né, que vendem esses equipamentos que a gente trabalha, a gente vê que é semestral a evolução na dermato funcional em relação aos equipamentos. Então, as indústrias, a cada 6 meses, lançam tecnologias novas. Então, imagina, se a Amanda se apaixonou no primeiro semestre, imagina se ela tivesse tido todas essas tecnologias. Hoje, ela concluindo a pós-graduação dela, ela estaria muito mais envolvida, muito mais entregue, muito mais apaixonada e decidida que era aquilo ali que ela queria. Então, às vezes, implantar dentro, né, da grade curricular traz de grande importância e relevância para o aluno. Assim como nós da Físio, a gente brinca, né? Que a gente tem uma overdose de eletroterapia por conta da ortotraumato. Sim, verdade. Então, se a gente vive ortotraumato, e a galera vai com sede e tal, imagina se coloca a dermato, por exemplo, né? Com essas altas tecnologias. Exato, sempre trazendo as atualizações, os recursos e tudo mais. Hoje, por exemplo, para tratar uma ferida de pós-operatório, nós utilizamos tanto o laser vermelho de 660 como o laser de baixa de 808, né, o infra. Então, nós podemos, por exemplo, hoje tratar uma cicatriz com laser de Erbium Glass, que dentro de uma universidade tu só vê ele na teoria do laser, dos comprimentos de onda. Sim. Ou então, uma pele acneica, manchou, teve uma hiperpigmentação pós-inflamatória, entro com laser de túlium. Tem um tecido mais envelhecido, vem uma senhorinha lá fazer um procedimento comigo. Ou então, é uma paciente que teve um câncer de mama, algo assim, teve um envelhecimento precoce do tecido, entro com CO2 fracionado, com a autorização do oncologista dela. Então, tudo isso a gente pode estar trabalhando dentro do espectro luz. Gordura, ali a questão do ultrassom, flacidez, radiofrequência, tecarterapia, criofrequência, criotecarterapia. Então, várias coisas que a gente pode estar englobando para os nossos pacientes e os alunos começarem a ter essa pegada. Eu acho interessante até, assim, como você falou, né? Hoje, ainda assim, a dermato funcional ainda é para as pessoas que têm um pouco mais poder aquisitivo, né? Mas como vocês percebem na vivência de vocês, como isso faz bem para o psicológico, né? Seriam coisas até, algumas técnicas, talvez, poderiam ser utilizadas até para o pessoal de baixa renda em forma de tratamento incluído aí, né, na questão do SUS, né? Com certeza. Eu acho uma coisa que seria válido a gente discutir, porque melhoraria a autoestima da pessoa, né? Então sairia só daquela caixinha de que só os de poder aquisitivo né? Alto, né? Só da grande poder aquisitivo. Então, eu acho que isso ainda falta a gente trabalhar, por isso que tem esse estigma, assim, não vou trabalhar com dermato funcional, porque só vai trabalhar com pessoas de grande posse, né? Mas, infelizmente, às vezes é essa imagem que passam, Sim. né? Então, por exemplo, dentro do SUS, vamos supor, né? Dentro do SUS, para ti hoje fazer uma cirurgia bariátrica, tu leva 5 anos, porque tu tem que fazer o acompanhamento. E se tiver um fisiodermato dentro da equipe? Olha que legal. Ele vai preparar o paciente, preparar o tecido do paciente, claro, com os recursos fornecidos pelo município ou pelo estado, para lá na frente, quando ele passar pela cirurgia reparadora, ele não sofra tanto. Então, olha só como amplia. E daí, por exemplo, eu tenho um consultório que eu consigo trabalhar dermato dentro de um posto de saúde. Ou seja, eu tenho uma radiofrequência, eu tenho um ultrassomzinho lá, um sonopulse da vida, mas que já me serve. Tem o taping. Então, tudo isso eu vou trabalhando, fazendo uma cinésio ativa, né? Ativo-resistiva, trabalhando mobilidade daquele tecido. Ou vem um paciente queimado para fazer reabilitação. Nós, como físio, entramos fazendo tracionamento do tecido, melhora o debridamento. Então, tudo isso também o SUS pode estar enxergando como importante.
e trazer para dentro os recursos tecnológicos que também tem alguns que são bem elevados o valor, mas tem outros que a gente consegue equilibrar para baixa, né? Mas se a gente for colocar numa planilha, talvez esse custo elevado, talvez iria evitar um outro custo ainda que seria mais elevado Com ainda. certeza. Por exemplo, um queimado, se você faz... É um custo altíssimo. Altíssimo, se você não consegue trabalhar muito bem com aquela pele, esse paciente vai precisar retornar para a cirurgia, para fazer todo um corte ali para conseguir a elasticidade da pele, a né? enxertia da pele, né? O tempo que esse paciente vai permanecer internado, o custo para o município O em risco de relação infecção. demais, são os maiores, né? E aí eu acho que esse aí é o papel do dermatofuncional também, não Sim. somente da parte... O glamour. O glamour. É que tem muitas pessoas que acham, infelizmente, né, que não tem essa questão assim, fisiodermato, é só o glamour, né, é só a parte chique, digamos, né, e não, é tudo. Ela tem a parte chique, mas ela também tem a outra parte que é essencial, tem os perrengues chique também. Tem. E assim, Elisa, que você tem mais acesso, né, tipo, aos profissionais que estão atuando na área, né? Agora a gente entrou muito com os injetáveis também na parte da estética, né? Qual que é o risco disso, assim, de não ter uma boa formação e o que isso pode trazer de comprometimento? Pode trazer grandes danos, né? Tanto para a parte de tecido quanto para a parte psicológica e até pondo em risco a vida do paciente. Né? Então, eu sempre brinco que quando a gente escolhe a área da saúde para trabalhar, tu estás propenso em algum momento da tua carreira de ter uma intercorrência. E tu tens que saber lidar com essa intercorrência de forma madura e inteligente. Porém, não é um vídeo do YouTube que vai te ensinar a aplicar uma toxina botulínica. Não é um curso online que vai te ensinar a fazer um preenchimento labial, um bioestimulador de colágeno, uma mesoterapia, uma intradermoterapia. Então, as pessoas, às vezes, acham, assim também como nos recursos tecnológicos, que é só botar a agulha para dentro e soltar o líquido. Mas em que plano que tu tens que soltar? Por exemplo, uma toxina botulínica mal feita no terço superior completo dá pitose de pálpebra, da pessoa ficar lá. Né? E daí, o que a gente tem que fazer? Entrar com a radiofrequência, entrar com laser para degradar essa toxina botulínica. Eu não acho nem um pouco errado o nosso conselho supervisionar esses profissionais que estão entrando na área da ROF, nós como dermatofuncionais, desde que nós tenhamos a pós-graduação em dermatofuncional e cosmetologia, tanto avançada quanto as convencionais, e ter sim a carga horária que o CREFITO exige. Por quê? Isso faz com que a gente se prepare para tal. E desde o momento que tu estás na área da saúde, tu tem que colocar na tua cabecinha que tu vai passar a tua vida inteira estudando. Tu não vai fazer o arroz e feijão. Porque o arroz e feijão tu vai ter que incrementar com um temperinho diferente, com uma batatinha frita, com uma batata noisê, com uma batata sorriso, com um bifezinho a cavalo, ou então um bifezinho grelhado. Todos os dias tu vai ter que mudar o teu arroz e feijão. Isso é a fisioterapia, não somente nós da dermato, mas todas as áreas. É uma constante atualização. Então, dentro dessa área dos injetores, por exemplo, é algo que tu tens que cuidar muito. Porque o paciente pode ter uma reação alérgica, uma interação medicamentosa, um erro de plano, um erro também de produto, por exemplo. Vamos entrar no mundo da toxina botulínica, né? Que é o auge, digamos assim, né? Tá um boom agora, né? Tá um boom gigantesco. Então, por exemplo, a Dysport, que é uma indústria, quem tem intolerância à lactose não pode utilizar. E aí? Tem um monte de gente aplicando Dysport. Eu tive interação alérgica porque a minha colega não tinha avisado. E eu não sabia. Não, porque foi antes de eu entrar naquela. Né? Exato. Aí entra também o quê?
O caminho da anamnese. Uma anamnese muito bem feita faz com que tu consiga caminhar muito bem com o teu paciente, entregar muito resultado para ele, sem riscos. Né? Então, eu tive uma interação alérgica, que daí eu tive que entrar com corticoide, radiofrequência, laser, para degradar a toxina. Para degradar o quanto antes, né? Exato. Para não ficar mais um nhonho que eu fiquei, né? Da alergia que me deu. E foi só um pequeno detalhe só um de detalhe. falta de uma pergunta ali na anamnese, né? Então, daí também vamos um pouquinho mais longe, né? Por exemplo, endolaser, que hoje é um grande recurso para gordura localizada e também para flacidez, remodelamento corporal, alta definição abdominal e tudo mais. Se tu coloca anestésico demais, intoxicação anestésica, óbito do paciente. Já pensou? Porque ele entra numa PCR. E aí? É só botar cânula com anestésico para dentro? Não, tu tens que saber o limite. E tu tens que conhecer o teu paciente. O meu corpo reage de uma forma, o teu de outra, e é o mesmo anestésico. Só que o que a gente precisa saber? Ter conhecimento da técnica e não se aventurar. É o que hoje muitos profissionais vêm fazendo. Então, por isso, os grandes problemas. No noticiário, né? Porque sim, vai parar no Fantástico. E vai parar no Fantástico. Aí para físio no Fantástico lá, porque fez coisa errada no tratamento do dermato funcional. Aí condena o quê? A profissão. Sim. E não é a profissão que tem que ser condenada. Não. E sim a não capacidade do profissional em elaborar aquela técnica. Né, de ser um aventureiro. Exato, ele em específico isolado. Né? Não foi todos os profissionais do Brasil que foram lá fazer, né, naquele paciente que veio a óbito, por exemplo. Não, foi um profissional em específico. Então, é complicado. E hoje a gente tem as associações, né, da Abrafin, né, que faz parte do injetável, né? E elas estão com bastante força, junto com o COFITO. A Abrafidef, propriamente dito, também ela tem, né, se inserido bastante nessa luta. E é importante, assim, o profissional que é da área, né, que está querendo seguir essa área, até inclusive se filiar, né, à associação, porque acaba fazendo uma troca de conhecimento e discute, né, e acabam entrando em acordos aí que acabam facilitando muito para todos do Brasil, né, todos da área. E Amanda, assim, como é que você se sentiu agora, assim, agora você já está há 1 ano, né, formada, né? 1 ano formada, quase terminando a pós. Para mim, nossa, extremamente gratificante. Eu acho que eu sempre gostei muito da área da dermato, sempre quis desde o primeiro semestre, sempre todo mundo olhava para mim e falava que eu ia seguir essa área. Então, agora, para mim é muito gratificante eu estar fazendo. Inclusive, esse final de semana eu tenho mais um módulo e é incrível, cada módulo a gente aprende uma coisa diferente e uma coisa que a gente até estava comentando é que foi unânime e todos os professores que eu tive até agora, eles sempre deram muita importância na questão de intercorrência. A gente tem que saber resolver intercorrência antes da gente decidir começar a fazer um procedimento na clínica. A gente não tem que levar muito em consideração a questão financeira, a gente tem que saber o que a gente vai tratar, como é que a gente vai avaliar esse paciente. Às vezes ele chega para a gente querendo um procedimento específico, mas ele tem algum tipo de doença, algum tipo de coisa que não ele não possa fazer esse tipo de procedimento que ele quer, e aí a gente tem que saber direcionar ele a outro tipo de procedimento e saber tratar exatamente a necessidade que ele quer. Então, para mim, acho que a dermato é um dos caminhos que eu estou mais adorando agora, e eu acho extremamente importante a gente trazer de uma forma mais ampla para o curso, para as pessoas conseguirem conhecer um pouquinho mais, porque dermato não é só uma limpeza de pele, não é só procedimentos simples, básicos, tu ir lá e fazer uma drenagem, uma liberação nessa pessoa. Tem muitos procedimentos que são extremamente importantes e agora a gente está começando a entrar um pouco nessa área de injetável, que é uma área que é incrível e eu acho que a gente tem que dar mais ênfase para os profissionais da físio estarem entrando e atuarem nessa área que é incrível. Hoje você atua na parte da depilação, somente dermato. Da depilação de laser. Eu estou terminando a pós. Posteriormente, eu pretendo iniciar uma residência só em a questão de harmonização orofacial, mas
Ainda vai demorar um tempinho, é uma especialização de 2 anos, então vai levar um tempo. Eu pretendo estar bem em craque, saber resolver intercorrência, saber atender o paciente bem e para daí começar, de fato, a trabalhar com isso. Que legal, que legal. Assim, a gente estava conversando antes, né? A intenção nossa, inclusive, é de montar aí talvez até uma pós aqui na região, né, para poder oportunizar até outros profissionais aqui da nossa região, para não precisar, porque hoje, atualmente, as pós-graduações da área da dermato ou estão em Balneário, né, ou em Florianópolis. E aí os profissionais que são do Alto Vale do Itajaí, eles precisam fazer esse deslocamento, né? Então, como a gente tem a estrutura aqui da Unidave, que sempre busca pelo melhor ensino, por uma estrutura boa, acredito que nos próximos aí, semestres aí, a gente vai pensar em alguma coisa junto com os profissionais aí, a Elísia, o doutor Hildo também, quem sabe a gente vai ter mais povo ajudando aí. Com certeza. E aí, hoje à noite, né, Elísia, você vai estar trabalhando ali com os acadêmicos, qual vai ser a tocada ali, só para dar uma... Hoje a gente vai se divertir um pouquinho com as tecnologias, né? Falar bastante dos altos recursos que nós temos, né? Então, falar um pouquinho também de laser de epilação, LED de epilação, luz intensa pulsada, falar de ultrassom micro e macro focado, criolipólise, tecar-terapia, radiofrequência fracionada. Então, essa alta gama que a gente pode estar trabalhando aí e não somente utilizar as nossas mãos como nosso recurso principal, né? Eu sempre falo que o primeiro símbolo da fisioterapia é uma mãozinha. Então, né, a nossa ferramenta de trabalho são as nossas mãos. Mas a gente tem a possibilidade de ter os recursos tecnológicos a nosso favor, até para dar uma aliviada nos ombros, né, na coluna, porque senão a gente não aguenta, senão depois a gente que vira paciente. Sim, mas daí, então, vou trazer um pouquinho aí para os alunos, né, para essa galera. A Amanda também, infelizmente, não vai estar com a gente, que está em aula. Mas é uma aula incrível, a gente teve na pós e foi, nossa, incrível. Eu não pude fazer porque eu tenho DIU, infelizmente, mas foi bem incrível, a gente ficou por dentro do que a gente pode trabalhar com as altas tecnologias e às vezes até a gente, quando sai da graduação, a gente não tem esse conhecimento completo. Então, eu acho extremamente importante a gente estar por dentro disso na pós e os professores trazerem esse conhecimento para a gente, né? E é importante que você falou ali, né, da questão, muitos equipamentos têm contraindicação, né? Exatamente. E aí, às vezes, a pessoa vai, o profissional mal habilitado, ele vai exato. na empolgação, só Exato. pelo, vai dar isso no paciente, vai ser legal. Aí vai só pelo efeito positivo e esquece da contraindicação. Exato. E aí? às vezes, o que acontece também? O paciente é muito mentiroso. Exatamente. Né? Quando a gente fala de estética, meu Deus do céu. Então, a gente sempre tem que ter muito cuidado. E tem que falar a verdade mesmo para o paciente. Olha, esse equipamento eu vou fazer isso, mas se você tiver um DIU, pode deslocar, eu não quero patrocinar fralda. Vai superaquecer, pode aumentar o teu fluxo menstrual, como eu também posso cortar o efeito do contraceptivo, né? Posso acabar te machucando, sem querer. Né? Ai, não, mas pode fazer, doutora? Não. Não dá. Não faça, porque você está colocando o seu nome, a sua construção profissional em risco. Né? Sempre trabalhe com segurança. Menos é mais. Né? Eu sempre falo isso. Sempre digo, até nas aulas, né, Amanda? Sim. Olha, menos é mais, vamos lá, vamos com cautela, tá tudo certo, a gente consegue chegar do mesmo jeito, mas vamos por outro caminho, aonde o Fusquinha chega, a BM também chega e tá tudo bem. Tá tudo bem. E assim a gente vai. Mas realmente tem que levar muito em consideração as contraindicações da eletroterapia que a gente aprende na vivência acadêmica. Né? Então, cada equipamento tem a sua contraindicação. E se o paciente mentir para você, você tem que trabalhar com o quê? Prontuário, anamnese, termo de consentimento. Porque, além de ser uma exigência do nosso conselho, também é uma questão de segurança para nós como profissionais. Então, isso importa muito. Por exemplo, a Amanda trabalha com epilação a laser. Eu fiz bronze ontem.
Mas eu falo para Amanda, não, Amanda, foi semana passada. E daí a Amanda vai lá e dá o primeiro disparo, na hora, um frost, uma bolha na minha pele. Ai, mas eu fiz semana passada. E daí quem é que vai ser a culpada? A doutora Amanda. E não eu, como paciente, que omiti e menti. Né? Eu sempre brinco que na estética, quando tu tá fazendo tudo certo, só flui. Mas tu dá uma escorregadinha na poça, já era. Tu é a pior pessoa. E é importante que isso esteja lá no prontuário, Exato, e no termo de consentimento bem esclarecido. Olha, não pode se bronzear por tanto tempo, não pode isso, não pode aquilo, nanana. E daí o paciente lê e ele assinou. Ah, mas eu nem quero ler. Bula de remédio eu não leio também, porque se eu ler, eu não vou tomar. Mas espera aí, vamos ler juntas. Eu te explico, tópico por tópico. Aí tu vai ter ciência e consciência, tu vai assinar. Se der qualquer problema, eu fui lá na doutora Elísia, na doutora Amanda, na doutora Josi e aconteceu isso. Não, peraí. No termo de consentimento, tu estavas livre e esclarecida do que podia acontecer se você tivesse um DIU, por exemplo, ou a pele bronzeada. Então, eu não tenho culpa. Posso te auxiliar da melhor forma possível, porque tu és minha paciente, mas eu não tenho culpa do que aconteceu. Então, é sempre importante essa questão para nós também. É de esclarecer tudo e de ter isso tudo também registrado, né? Sim. Não dá para ir também na corrida no alavonte e vamos atrás um paciente atrás do outro e sem ter a documentação tudo. Porque isso acaba te protegendo, né? Como profissional. Né? Com certeza. Senão vai parar no Fantástico de novo. Exato, daí tu fica famoso lá no Fantástico. E como isso acontece, né? Em questão de vivência clínica ali, agora a gente abordou questão de, agora que a gente está entrando no verão, questão de termo para a pessoa assinar quando pega sol ou quando faz o próprio bronzeamento artificial. E como tem muita gente que às vezes mente, pegou sol ontem e na verdade pegou sol ontem, fala que foi uma semana antes e quer ir lá fazer, dá intercorrência e depois quem é culpado é a gente. Ou então sai do teu consultório e vai pra praia. E vai pra praia. Ou pra piscina. Nossa, acontece direto, a gente precisa estar sempre com o termo ali assinado do paciente, dizendo para ele que ele precisa saber disso, que ele precisa, né, cuidar um pouquinio, porque, olha, acontece muito, muito, muito. Tem o glamour, mas tem o perrengue. E eu acho que a dermato é o que mais sofre com isso, né? Diferente das outras áreas, claro, que também pode acontecer, né? Por exemplo, na orto também, na ortotraumato, tem lá, o paciente está com um implante metálico e aí o profissional acaba fazendo uso de uma eletro que não poderia estar... Kirchner, por exemplo, vai lá e coloca um TNS. Isso. Então, mas eu acho que na dermato é mais comum esses riscos, né? Até porque os aparelhos em si, eles são mais potentes, né? Muito mais. Diferente dos aparelhos que a gente utiliza para uma reabilitação orto, né? Que é mais tranquilo, então a dermato ela tem esse poder, né? Exato. Porque para você mudar... Não, o aparelho tem que ser um negócio, potente, né? Tem que ser bem potente para reviver. Para reviver. Trazer a autoestima novamente. Trazer o glamour. Renovar. É bem isso. Eu agradeço muito. Hoje à noite vou estar te acompanhando, né? Amanda, adorei ter você aqui, junto aqui. É tão legal quando os egressos vêm para nossas atividades, sabe? Assim, eles visitam muito a gente também ali na clínica, né? Às vezes alguns acabam vindo para tirar algumas dúvidas sobre atendimento e a gente recebe eles muito bem, assim. A gente são os filhos da casa, né? Uma grande família, né? É uma grande família. Cada vez vai aumentando mais. Obrigada pela presença de vocês. E com isso, então, finalizamos o nosso abstract de hoje sobre fisioterapia dermatofuncional.